Essa mulher tem 60 anos, mora na Suíça e não conseguia subir num palco sem travar. Em 90 dias, ela realizou o próprio evento presencial, contou a própria história de vida nos palcos e ainda converteu mais do que em todos os outros eventos anteriores juntos. Eu vou te contar a história de como Célia rompeu essa barreira da insegurança e subiu naquele palco em Basel, na Suíça. E mais do que isso, eu vou te mostrar exatamente o que nós trabalhamos juntas para que isso acontecesse. Porque eu sei que muitos de vocês vão se reconhecer nessa história. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori e aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre comunicação, sobre performance e oratória estratégica, principalmente para você que está buscando palestrar. Sou jornalista, atriz e apresentadora de formação e se você quer desenvolver a sua comunicação, se inscreve aqui no canal ou me acompanha mais de perto lá no Instagram. Antes de te contar o que aconteceu no palco, eu preciso que você entenda quem é essa mulher. A Célia, como eu disse, tem 60 anos, veio da região do Nordeste do Brasil. Hoje ela mora em Basel, lá na Suíça, e é treinadora comportamental com certificações em coaching, PNL e diversas outras metodologias. Ela também já ganhou diversos prêmios lá na Suíça. E entre o começo e o hoje, é uma história digna de filme, gente. Primeiro porque aprender um outro idioma não é nada fácil. Uma nova cultura. Ela abriu um salão de beleza quando ela chegou na Suíça, construiu uma vida do absoluto zero, num país diferente, uma cultura extremamente diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Isso tudo aconteceu depois que ela encontrou o grande amor da vida dela. E é esse o tipo de história que quando você ouve, você para, você sente e você pensa, se ela conseguiu, eu também consigo. Mas quando eu conheci a Célia em 2025, foi durante uma viagem que eu fiz lá para a Suíça, porque eu fui indicada para um prêmio internacional, o EV Global Award. Foi lá onde eu primeiramente, pela primeira vez, encontrei a Célia. Ela estava trabalhando como voluntária deste evento, que foi simplesmente dentro de um castelo, o Castelo de Chillon. E apesar da Célia ter essa história maravilhosa que ela tem, eu vi que ela tinha dificuldade em contá-la com a autoridade que ela merecia. Quando a Célia chegou na minha mentoria, as dificuldades dela eram muito claras. Ela queria falar o português com mais assertividade, ela queria montar um pitch de vendas bem estruturado, queria organizar as palestras do seu evento presencial, queria se posicionar melhor no Instagram, queria aprender a fazer networking com mais profundidade, mas por baixo disso tudo existia um problema maior, um que ela mesma custou a admitir. A Célia sofria com a síndrome da impostora. Você já se sentiu assim? Com muita bagagem nas costas, muito estudo, muito resultado e mesmo assim aquela voz dizendo: você ainda não tá pronta, você ainda não tá pronto. Isso não acontece com poucos especialistas não, tá? Acontece com os mais inteligentes, as mais preparadas e exatamente por isso que elas se cobram tanto. E Célia, na nossa mentoria, ela não lidou só comigo para tratar a síndrome da impostora. Ela também trabalhou com a nossa terapeuta, especialista em mentalidade de alta performance, porque nenhuma técnica de oratória funciona se a fundação do expert estiver rachada. E qual era o projeto que ela tinha em mente? Ela queria primeiro realizar um evento presencial, o Poder da Conexão, lá na Suíça. Esse evento reúne brasileiros e brasileiras que moram lá no país e o objetivo dela era inspirá-los a palestrar, a ocupar os palcos da Europa, palcos importantes, para que eles contassem também as próprias histórias. Esse evento tem esse objetivo de conectar os brasileiros europeus que estão lá. E ele aconteceu justamente na cidade onde a Célia mora, em Basel. É uma cidade linda que eu tive o prazer de conhecer. Tudo que nós trabalhamos na mentoria convergiu para aquele dia, mas principalmente para uma coisa: a narrativa que nós criamos para Célia contar a própria história no palco. Escrever a jornada da heroína da Célia foi uma das mentorias mais prazerosas que eu já fiz, porque eu amo entrevistar as pessoas. Eu amo garimpar os altos e baixos, pontos de virados, momentos em que
tudo parecia perdido, sabe? E com a Célia tinha muito material, gente. Imagina uma mulher de 60 anos, quantas coisas ela não me contou. Mas esse é exatamente o desafio que a maioria dos especialistas enfrenta. Como contar a sua própria história? Quais são os pontos que você deve ressaltar? O que você deve resumir? O que você deixa de fora? O que você inclui? Quando você está dentro da tua própria história, você não consegue ver os ângulos. Você acaba contando tudo e pode até perder o fio de raciocínio, ou minimiza o que é mais poderoso, porque acha que não tem tanta importância, e é por isso que um olhar técnico de fora faz toda a diferença. E com a Célia nós estruturamos uma narrativa com começo, meio e fim. Uma história que mostrava de onde ela veio, o que ela superou e onde ela chegou. Sem esconder os pontos fracos, sem fingir que foi fácil, com verdade e vulnerabilidade total. Foi uma experiência transformadora que reuniu pessoas, histórias, oportunidades e conexões verdadeiras em um ambiente único e inspirador. O outro grande diferencial dessa edição foi o trabalho realizado com a IM Comunicação e a Isa Moura. Eu já realizava eventos anteriormente, mas depois da construção desse novo pitch, tudo mudou. O resultado foi uma alavancagem muito superior às edições anteriores. Mais do que uma apresentação de venda, ele se tornou uma ferramenta poderosa para transmitir valor, gerar conexões e despertar o interesse das pessoas de forma genuína. Posso dizer que essa parceria foi essencial para elevar o nível do evento e da minha atuação aqui na Suíça. Agora imagina essa cena. A Célia no palco, em Basel, contando essa história para uma sala cheia de brasileiros que também saíram do Brasil para construir uma vida nova. Cada palavra daquela narrativa tocou em algo que aquelas pessoas já sentiram na pele. Muitas vezes a saudade da família, a saudade do Brasil, dos costumes. Foi justamente esse terreno emocional preparado que tornou possível essa transição para o pitch de vendas. Porque em um evento presencial existem dois estilos de pitch. E a maioria das especialistas, a maioria dos experts, conhecem apenas uma forma de fazer um pitch. Mas, na verdade, existe o pitch racional e o pitch emocional. O que é o pitch racional? O pitch racional é quando você vai trazer informações mais técnicas, mais lógicas, vai falar mais de números, o que a pessoa vai ganhar, quanto ela vai deixar de ganhar, vamos fazer conta, vamos mostrar para ela tudo o que ela precisa, quanto que ela pode ter de retorno sobre aquele investimento. Já o pitch emocional, ele vai para uma seara mais do storytelling, ele vai explicar a história do expert, ele vai tocar muitas vezes em problemas que nós chamamos de problemas filosóficos daquele público, vai fazer a pessoa imaginar usando a técnica do future pacing, que a gente também usa muito, faz ela imaginar o céu, o inferno, a vida dela do jeito que ela sempre quis. Então, o pitch emocional, ele vai muitas vezes falar de família, vai falar do sonho que aquela pessoa tem, e a jornada do herói ou da heroína vai muito bem quando a gente quer trazer um pitch emocional. Foi justamente isso que nós fizemos com a Célia. E olha, o emocional, ele sempre vem depois do racional. Ele funciona desta forma. Mesmo porque o emocional, o pitch emocional, ele só vai surtir efeito na conversão de um evento se o terreno já estiver preparado. Por isso que, quando nós temos um evento de 2 dias, o primeiro pitch é sempre o racional, que já converte principalmente as pessoas que estão mais prontas para comprar, que são naturalmente mais impulsivas, e as que são mais difíceis, que são mais resistentes, muitas vezes é o segundo pitch, que é o pitch emocional, que vai convencê-la aí e fazê-la sair de cima do muro. E você sabe por que a especialista que sabe contar a sua própria história vende mais? Porque, no fundo, as pessoas não compram um produto. Elas compram quem está por trás dele. Elas se inspiram na trajetória daquela expert. Elas querem chegar onde você chegou. E isso vale muito mais do que qualquer argumento racional. Porque, sim, seu método importa, mas o que faz alguém decidir aprender sobre inteligência emocional com você e não com uma outra mentora é quem você é. É a sua história, as suas conquistas, a sua coragem de mostrar os seus altos e baixos. Em toda a jornada que nós tivemos juntas, nós trabalhamos principalmente 3 pilares do método MPC. Primeiro deles,
autoridade percebida. O que é autoridade percebida? Quando você sobe num palco e você precisa transmitir que você domina aquele assunto, que você é de fato uma pessoa com resultados, que você deve ser respeitado como uma autoridade naquele tema. Isso vai depender da forma com que você fala, do seu vocabulário, como você se veste, as pausas que você dá, os exemplos, as referências e assim por diante. Outro pilar que trabalhamos, percepção de valor. Esse pilar é simplesmente muito importante. Aqui tem a estrela da alta performance para você se localizar e a percepção de valor acaba sendo trabalhada depois que a gente já tem o posicionamento, a gente trabalha algumas âncoras de confiança da palestrante. Quando você vai vender algo, que foi o caso da Célia, vai vender um high ticket, vai vender uma mentoria, você precisa aprender a comunicar o valor durante o pitch, para que as pessoas não achem caro. Então, quando a gente tem esse problema, uma pessoa achou caro algo, quer dizer que você não conseguiu comunicar o valor antes de falar o preço. Isso, novamente, tem vários pontos aí, tem várias características, vários fatores que vão te ajudar a comunicar todo esse valor. A começar porque estamos falando de uma expert da Suíça, né, meus queridos? Então, vamos considerar que Suíça é um dos países mais caros do mundo. Só da pessoa falar que mora na Suíça, que vende na Suíça, que ganha em franco suíço, a percepção de valor dela já, foi até a lua. E, por fim, também um outro pilar que nós trabalhamos muito foi o pilar da performance. O que seria esse pilar na prática? Eu tive que treinar a Célia para que ela ficasse preparada para tudo. Isso significa que na hora que ela sobe no palco, ela está tão presente nela mesma, ela está tão conectada com a sua própria história, com a sua própria jornada, que pode dar erro no slide, a luz pode falhar o microfone, pode as pessoas conversarem, pode acontecer o que for, ela vai estar lá inteira, segura de si. Mesmo que ela se esquecer de alguma coisa, ela consegue improvisar, ela não vai ter aquele momento de branco, onde ela se sente perdida no palco. Então, ter um palestrante que domina a alta performance é uma pessoa que está preparada pro o que não está programado, muitas vezes. E a vida é justamente isso. Os bons palestrantes, eles estão prontos para jogar, porque quando eles estão em cima de um palco, eles estão jogando o tempo inteiro. E o resultado foi visível, perceptível e inegável. A Célia subiu no palco com uma intencionalidade que ela mesma não reconhecia antes. Cheia de si, orgulhosa da sua origem, da sua história, do caminho que ela percorreu. E ela teve, como eu falei no começo do vídeo, a maior conversão de todos os seus eventos presenciais. Gente, ser aplaudida de pé já é especial. Agora, ser aplaudida de pé, depois de você contar a sua própria história com verdade e estrutura, isso é outro nível. E eu preciso que você, expert, palestrante, empresário, entenda uma coisa. Em um evento presencial, não basta só você gerar valor com conteúdo, com palestras de conteúdo. Você precisa entreter o público, você precisa inspirar, motivar, tocar emocionalmente as pessoas para que elas se transformem e para que elas queiram continuar esse caminho com você. Porque o cérebro humano, ele fixa muito mais informação quando ela vem embalada em uma história. Não é achismo, isso é ciência. Porque as histórias fazem com que as pessoas se vejam nela, tocam a alma e transformam a maneira de interpretar o mundo. Então, eu te pergunto, você saberia contar a sua própria história em uma estrutura intencional que fizesse o seu público realmente se impactar? Saberia fazer um pitch emocional bem estruturado, conectando com a sua oferta? Saberia usar a sua voz, a sua presença e a sua criatividade para contar essa história no palco e gerar um resultado com ela? Se a resposta for não, ou se você não tiver certeza, é exatamente por isso que eu estou aqui. E eu estou com uma grande novidade para vocês. Eu liberei alguns horários na minha agenda e na agenda da minha equipe para realizarmos um diagnóstico estratégico da sua comunicação. Durante esse diagnóstico, nós vamos analisar o seu pitch de vendas e o roteiro da sua próxima palestra. É um diagnóstico de 60 minutos, onde você vai receber muito valor. A gente vai te trazer no detalhe exatamente o que você pode fazer para potencializar ainda mais o seu storytelling, para contar a tua história de forma emocionante, impactante e memorável. Se você tem interesse em participar desse diagnóstico, que é gratuito, basta clicar aqui na descrição deste vídeo, fazer a sua aplicação, colocar suas informações. Caso você seja selecionado ou selecionada, a minha equipe vai entrar em contato.